Agora, nós vamos pular do F-101 para o F-104. E eu vou explicar o porquê. O F-102 era o Convair. Eu não tenho ele aqui, tá? Não tenho ele de modelo aqui. E ele, na verdade, ele surgiu por uma contingência com a Convair, porque o objetivo era fazer o F-106, que a gente vai falar lá na frente, e o F-106 não ficou pronto a contento. Então a Convair, para atender às exigências da USAF, ela desenvolveu o F-102, que é basicamente a mesma aeronave, tá, ok? Então nós vamos falar aqui, nós pulamos o 102, o 103, que eu não sei porque nunca apareceu aqui, e vamos falar agora do F-104, que é essa belezinha aqui da Lockheed, ok? Cuja vida operacional foi bastante intensa e extensa. Tá? Ele foi vendido numa concorrência que teve muita polêmica para a NATO, para a OTAN, né? Os países da OTAN acabaram comprando ele numa negociação aí, que o pessoal considera foi meio suspeito, mas acabou sendo utilizado. Vocês podem observar que só pelas formas dele, asa pequena, curta e muita velocidade, que o motor dele é o J79, vocês podem ver que ele oferecia muito risco mesmo para o tripulante. Não que ele fosse perigoso, assim, por si só, mas porque demandava um pouco mais de cuidado, por causa das altas velocidades dele. Na Alemanha, que foi um dos países da OTAN que o tiveram, ele pegou lá o triste apelido de fazedor de viúva, pela quantidade de acidentes fatais que ele teve. Eu pesquisei sobre isso, achei muito estranho, porque o alemão por si só, é um cara muito metódico e organizado. E a quantidade de acidentes lá me chamou a atenção, e eu fui pesquisar. Eu acabei descobrindo que a entrega dessa aeronave para a Alemanha estava, vamos dizer assim, atrasada. Então eles tiveram que atender com muita rapidez e numa grande quantidade para atender as exigências lá da Luftwaffe. E eu posso garantir para vocês, se você colocar pressa, equipamento novo e cobrar resultado em curto tempo, isso é um péssimo sinal. A probabilidade de ter acidente é muito grande. Então a Alemanha foi a maior operadora e por alguma razão colocaram muita pressa na formação do pessoal, e isso acabou gerando um número muito grande de acidentes fatais, né? Então eu não vou culpar a aeronave por conta disso, porque, por exemplo, na Itália, que foi o último operador, né, ele ficou até o final, ele praticamente não teve acidente nenhum, entre outras forças aéreas. Então significa isso que houve alguma coisa muito específica na Alemanha, e pelo que eu li, foi alguma coisa relativa a treinamento. Sempre é treinamento. A questão de acidente normalmente está relacionado com treinamento, ou inadequação de treinamento, ou falta de. Tá legal? Então esse bichinho aqui, Lockheed, ele cria daquela famosa equipe do Kelly Johnson, né, Skunk Works, que desenvolveu várias aeronaves famosíssimas, entre elas o SR-71, quem mais, gente? O próprio F-104, o P-80, o TF-33, né? E por aí vai. Então esse é um deles, um desenho revolucionário, tá? Que era para subir rápido e andar muito rápido, e também era conhecido como o míssil com homem dentro.
foi o apelido que deram a ele. Tá? Essa versão aqui foi uma versão, um F-104C usada no Vietnã. Essa camuflagem aqui é famosa, é chamado de SEA, de Southeast Asia, tá? Do Sudeste Asiático, tá? Que era para camuflar, né? Ele foi usado lá como interceptador, porque havia uma expectativa do Norte Vietnã usar bombardeiros para atacar o Sul, mas aparentemente eu acho que isso nunca aconteceu. Tá? Então ele ficou lá um tempo, servindo lá como interceptador, mas não, até onde eu sei não chegou a haver nenhuma interceptação. O americano dominou os céus, o pessoal acha que não, mas dominou. A razão pela qual demorou tanto tempo é por conta das próprias limitações que o próprio governo americano impôs às Forças Armadas. Então há um engano muito grande, também não estou defendendo aqui, de quem perdeu a guerra. Tem que, vamos dizer assim, é bom analisar bem o todo, porque a história é mais complexa do que parece. Então, vamos lá, o F-104, o motor J79, tá? Foi usado por muitas forças armadas, né? Como já falei aqui, uma aeronave relativamente versátil. O motor J79, que é o meu motor Phantom, a velocidade máxima dele de 2.000 km por hora a 40.000 pés. Tá? O teto de serviço dele 54.000 pés e o peso máximo na decolagem de 13 toneladas. Não é um caça, dá para ver, né? Ele é pequenininho, então é uma nave com uma boa performance para o motor que tinha. Levava já um canhão M61 Vulcan de 20 mm e 2 mísseis AIM-9 na ponta das asas. Ele também podia servir como bombardeiro, mas não foi bem, ele não foi bem, vamos dizer assim, utilizado nesse sentido. Tá? Essas asas curtinhas dele aí, eu imagino que dava bastante trabalho. Eu me lembro que uma vez eu visitei um museu lá na Itália e tinha um simulador desse, Flight Simulator, né? Mas bem feitinho e tal. E tinha os voluntários, que um deles tinha sido piloto de F-104 lá na Itália. E ele me viu voando, né? Voando aspas, no simulador. E aí ele ficou do meu lado assim, eu me senti incomodado e tal, né? E aí quando eu estava tentando pousar, eu ouvi ele comentar com o colega dele que estava ali. Aí ele falou assim, eu só quero ver no que isso vai dar. Algo assim, né? E claro, né, na hora que eu terminei a curva base para finalizar, eu estolei e caí. Aí ele falou, isso acontecia muito aqui por conta dessas coisas. Performance da aeronave, uma aeronave que demanda muito cuidado. Nessa versão aqui, a gente vê aqui uma sonda de reabastecimento, né? E, claro, né, dependendo do tipo de missão, você tem que ser reabastecido, em alguns casos, muitas vezes, para até concluir a missão. Tá? Então é isso, falamos aqui do F-104. Vamos para o próximo.